Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus, sobre a liturgia que nos inspira cada dia a nos voltar para o Pai. Estamos celebrando o dia de hoje, o Sábado Santo. Esse é o sábado de um grande silêncio. É um sábado que a gente chama de um sábado alitúrgico ou de um sábado aneucarístico, porque nele nós não celebramos a liturgia, porque nele nós não celebramos a Eucaristia. É verdade que durante o dia de hoje celebramos todas as horas da chamada liturgia das horas, que é uma liturgia. Portanto, há uma prevalência da liturgia também sobre esse dia. E é uma liturgia que se nutre do silêncio, é uma liturgia que se nutre da contemplação do próprio Jesus que entra no Shabat. Shabat em hebraico significa repouso, e é justamente hoje isso que a gente celebra, Jesus que entra no repouso. Na verdade, quando morre alguém e a gente diz repouso eterno dai-lhe, Senhor. Ou todos os dias com a liturgia nós cantamos também com o Salmo 94, diz ao povo de Israel que tanto provocou a Deus, Deus disse, esse povo tem um coração duro, não entrarão no meu repouso prometido. Mas na verdade Deus entra no repouso dos mortos e refaz toda a perspectiva humana e traz consigo uma promessa de ressurreição. E é justamente assim que a gente também quer começar essa meditação, com essa fórmula litúrgica que a liturgia das horas tem de começar as suas horas, dizendo assim: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje a liturgia então se nutre durante toda a jornada da liturgia das horas. E na liturgia das horas há um hino das laudes. As laudes é uma oração que é celebrada entre as 6 e as 7 da manhã, que é justamente o momento do nascer do sol. E o nascer do sol evoca para nós o surgir do sol. Surgere significa levantar-se, e é uma imagem da própria ressurreição de Cristo. Portanto, todas as manhãs, quando a igreja celebra a laudes, ela louva a Deus porque ressuscitou Jesus dos mortos. E o sol que se levanta é para nós essa imagem da própria ressurreição. O próprio tempo, o próprio clima, o transcorrer do dia evoca para nós esse mistério do Cristo que ressuscitou. E na manhã de hoje, a igreja canta: chorando vos cantamos um hino de louvor, as faltas perdoai-nos, de todos Redentor. Vencestes o inimigo morrendo sobre a cruz, marcado em nossas frontes, é o sol que nos conduz. Jamais venha lesar-nos o antigo tentador, lavou-nos no batismo o sangue redentor. Por nós descer quisestes à região da morte, aos pais que aguardavam, trouxeste a salvação. Após por nós descer quisestes da morte à região, aos pais que aguardavam, trouxeste a salvação. Vireis no fim dos tempos, Senhor, juiz e rei, então recompensando quem segue a vossa lei. Curai nossas feridas, pedimos-vos, Senhor, a vós e ao Pai louvando e ao Espírito de amor. Essa belíssima poesia que nós cantamos a cada dia do sábado, a cada ano no Sábado Santo, não é, traz consigo a síntese realmente deste dia. Nós choramos a morte de Cristo e ao mesmo tempo nós cantamos os nossos hinos de louvor e suplicamos ao Senhor que de nós Ele tenha piedade. Cristo marca as nossas frontes. Vencestes o inimigo morrendo sobre a cruz, marcada em nossas frontes é o sol que nos conduz. O que é que isso quer dizer? Hoje à noite, quando você participar da celebração, vai ouvir o precônio pascal, o canto do Exultet.
não é? E ele justamente lembra e diz que o sangue que foi colocado nas portas das casas de Israel, o sangue do Cordeiro, era uma prefiguração daquilo que acontece na vida do cristão, que tem as suas frontes marcadas com o sangue do Cordeiro. Por quê? Quando nós vamos ser batizados, o primeiro gesto que se faz é de assinalar a fronte da gente com o sinal da Santa Cruz. Os adultos catecúmenos são sinalados na cruz, na testa, na boca, no peito, nos ombros, não é? Lembrando que somos todos pertencentes a Jesus. Ele nos salvou. E não é assim que a gente começa também toda a jornada, né? Fazendo o sinal da cruz sobre a testa, sobre a boca, sobre o coração, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A cada dia, quando você fizer isso, lembre-se, é um gesto pascal, é um gesto batismal, é um gesto de retornar às nossas origens, às nossas fontes. E aí o hino hoje das laudes ecoa em nossos ouvidos esta marca. E ele diz: jamais venha lesar-nos o antigo tentador. Aquele que tentou Jesus no deserto, aquele que, como nós vimos no primeiro domingo da Quaresma, né, a tentação e os 40 dias de deserto era uma imagem dessa tentação de Jesus, que na verdade não é só uma tentação apenas de 40 dias, é toda uma vida tentada, é toda uma vida de combate. Ele diz: lavou-nos no batismo o sangue redentor. No batismo nós não fomos lavados por uma água, nós fomos lavados pelo próprio sangue de Jesus. Por isso, em uma das meditações desse dia, dizia que voltar às fontes batismais é voltar ao crucifixo e se aproximar dessa água que jorrou do coração de nosso Senhor. Por nós quisestes descer da morte à região, aos pais que aguardavam trouxeste a salvação. Justamente o Sábado Santo traz essa memória de Cristo que desceu à mansão dos mortos, né? Desceu aos infernos. Ele é aquele que vai dentro. Ferro significa carregar, entrar, levar. Jesus é aquele que entra naquelas regiões mais profundas da região da morte. E hoje, esse fato do grande silêncio e do contemplar Jesus que está no sepulcro é aquilo que a igreja, na sua escritura, na tradição, lembra que Jesus desceu à mansão dos mortos. E então, a mansão dos mortos, o que ele faz? Ele vai recuperar a humanidade perdida na sombra da morte. Ele vai recuperar Adão, ele vai recuperar Eva. Há um texto do dia de hoje, gostava muito de quando podia, não é, pegar esse texto e ir perto do cemitério da cidade, do lugar onde eu estou, e ler esse texto ali perto, evocando em mim essa lembrança de que para nós o cemitério agora é um campo santo, não é um lugar que nos fala da morte, mas é um lugar que carrega uma esperança, a esperança da ressurreição, a esperança que toca a mim, que toca a você, de que um dia nós ressuscitaremos e que aqueles nossos mortos que ali estão, eles não estão no esquecimento. Interessante que na língua grega, uma palavra para falar de cemitério chama-se mnemeion, é a palavra que a gente vai ouvir no texto do Evangelho de São João. E mnemeion tem a ver com recordação, com memória, né? Quando a gente quer lembrar uma coisa, tem um método que é chamado de método mnemônico para recordar as coisas. Então, o cemitério é um lugar de uma lembrança, é dizer que quem está ali não caiu no esquecimento. Mas não caiu no esquecimento nosso, nem mesmo no esquecimento de Deus. E o dia de hoje, esse Sábado Santo, é lembrar isso, que quem veio antes de Cristo não ficou esquecido, não. Deus estendeu a sua mão para os que vieram antes de Cristo. Para os que viemos depois também, porque tem a igreja que nos anuncia Cristo e a sua ressurreição. Então o dia de hoje lembra isso, Jesus que vai recuperar a humanidade perdida. Vireis no fim dos tempos. Aí agora está falando de mim, de você que estamos agora vivendo essa liturgia. Aqueles nossos pais, os que vieram antes, Jesus já foi lá. E nós que ainda estamos aqui, que estamos depois dele, nós dizemos, né? Vireis no fim dos tempos, Senhor, juiz e rei, então recompensando quem segue a vossa lei. Essa é a nossa esperança de, seguindo a lei de Cristo, o mandamento novo que nós recebemos na Quinta-feira Santa, o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é, de assim poder caminhar e esperar realmente essa ressurreição que vem do Senhor, na obediência à lei de Deus. Muitas vezes nós vemos tantas desobediências, não é? E tem gente que às vezes pensa que está querendo se fazer dono da doutrina, da lei de Deus, muitas vezes sendo levado por tanta onda
ideológica, mais do que teológica, né? Essa beleza que nós vamos aqui entrando, querendo seguir sempre essa lei de Deus, aquele que é o caminho que Deus nos aponta, que Deus nos orienta. E o nosso pedido final é: curai nossas feridas, pedimos-vos, Redentor, a vós e ao Pai louvando e ao Espírito de amor. Nossa esperança é de que somos curados nessas feridas do próprio Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Pelas suas chagas nós fomos curados, pelas suas chagas. É interessante que o Cristo ressuscitado, quando ele vai aparecer a Tomé, ele vai mostrar as suas chagas, não é? O sinal da morte. E assim também nós, por exemplo, na noite de hoje, vamos ter o belo símbolo, não é? Que é configurado a Cristo, o chamado Círio Pascal. Na liturgia do Sábado Santo, à noite, a vigília da Páscoa começa justamente com isso, com o escuro, lembrando essa escuridão do Sábado Santo, lembrando a morte, não é, de Jesus e o seu estar no sepulcro. E ali no início da noite, reunidos à porta das igrejas, nós sabemos que estamos num período em que as coisas não vão ser celebradas exatamente desta forma por conta de todas as razões sanitárias, mas nós lembramos que é assim que a liturgia começa, né? A igreja no escuro, na penumbra, uma fogueira à porta da igreja, e a fogueira evoca para nós a humanidade que faz a sua primeira revolução. O fogo é uma grande revolução para a humanidade, porque os alimentos podem ser processados, cozidos, conservados também. Significa também um outro dado, que é o dado de que a noite agora já não faz tanto medo, porque até as feras podem ser espantadas com fogo. E uma outra coisa é a memória. Eu dizia a você que o cemitério, em grego se diz mnemeion, significa memória, recordação, mas a recordação as pessoas fazem contando história, narrando as coisas. E o que era que os antigos faziam? Uma fogueira. E em volta da fogueira, sobretudo nos tempos de verão, do lado de fora, ou então dentro das cavernas onde vivia a humanidade nos primeiros momentos, em volta da fogueira se conta as histórias, né? Se reconta as histórias. Vejamos que há um tempo atrás, essa função de contar história em volta da fogueira deu espaço para uma outra fonte luminosa, as nossas televisões. A televisão não é um bicho iluminado que fica ali na sala e todo mundo em volta ouvindo as histórias que eles contam. Pois é, isso mexe com memórias muito antigas da humanidade. Portanto, reunir-se na noite de hoje em volta dessa fogueira santa significa parar para escutar a história da nossa própria salvação, as recordações da história da nossa salvação. Então, ali fora da igreja, uma fogueira é feita, as pessoas se juntam em volta daquela fogueira e o padre abençoa esse fogo novo e diz: ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creem o clarão da luz, santificai este fogo novo, concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, porque o fogo purifica, né? A palavra fogo em grego se diz pur, então purificar significa passar pelo fogo. Então, por isso, o que a gente deseja é que a festa da Páscoa acenda em nós o desejo do céu. Não é fazer a passagem. Páscoa é passagem, passar da terra para o céu, passar dos símbolos às realidades. Então esse é o nosso pedido hoje diante daquele fogo novo. Agora, o padre benze o fogo. Depois o que é que ele faz? Ele vai preparar o Círio Pascal, aquela vela grande, né? E o padre desenha com um estilete a cruz. Quem sabe desenhar, quem é bom de coordenação motora, não é o meu caso. Então a gente já tem normalmente a cruz impressa no Círio Pascal e a gente faz o gesto em cima, né? Com o estilete a gente diz assim: Cristo ontem e hoje, e faz a haste vertical, princípio e fim, e faz a haste horizontal, e coloca em cima do círio a letra A ou a letra alfa, e depois embaixo e ômega. Lembrando que Jesus Cristo é o princípio e o fim, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o A e Z, as letras do nosso alfabeto. Cristo é o princípio de todas as coisas e é a meta de todas as coisas, é o fim de todas as coisas. Para Ele que tudo converge.
E aí depois o padre coloca os algarismos do ano que nós estamos vivendo. Aí a cruz está desenhada, coloca 20220 e dizendo: a ele o tempo, no primeiro algarismo, no segundo, e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém. E o Círio está quase preparado. Lembrando isso, nós que estamos vivendo no ano de 2020, nós o vivemos inseridos na paixão e na ressurreição de Cristo. Nós não estamos desvinculados do mistério de Cristo, nem Cristo está ausente da nossa história. Ele está presente. Hoje em dia é normal, né? Quando morre alguém que é muito querido da gente, a gente grita: fulano presente, Beltrano presente. Pois é, o grande presente é Cristo, porque ele é o vivente, é aquele que vive para sempre. E ele, como vivente, o Emmanuel, Deus conosco, realmente ele está presente. Vê, cada missa, quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente brada dentro da igreja, né? Ele está no meio de nós. Sim, Cristo é presente, não nos abandona, não é passado, nem simplesmente futuro. Cristo é presente. E sendo presente, ele é realmente isso, um presente, um dom de Deus, um presente de Deus para nós. E aí, depois que o padre fez essa configuração, colocou a cruz, os algarismos, ele agora vai lembrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus. As chagas de Cristo vão ser representadas, 5 chagas, né? As 2 chagas das mãos, as 2 dos pés e aquela chaga do coração. E como é que o padre faz? Ele pega 5 grãos de incenso e introduz naquela forma da cruz, na parte de cima, na parte do meio, na parte de baixo, nas partes laterais. Ele coloca ali, lembrando que Pedro diz: pelas suas chagas nós fomos curados. Mas veja só, quando uma chaga está inflamada, o que é que diz inflamar? Inflamar quer dizer que está pegando fogo, né? Quando uma coisa está inflamada, você põe a mão, está quente, está pegando fogo aquilo ali, né? Tá. E o fogo, se você, por exemplo, tem uma brasa ali, você joga um grãozinho de incenso, o que é que acontece? O incenso vira fumaça, ele queima, ele perfuma. Então, dentro dessas chagas, o padre então coloca o grão de incenso, lembrando as chagas, quase como para dizer que as chagas de Cristo não são chagas que têm um mau cheiro. Elas são o lugar onde se espalha o bom odor de Cristo. Tem uma oração muito bonita chamada Alma de Cristo. Alma de Cristo. E nessa oração chega uma passagem que nós dizemos: dentro de vossas chagas, escondei-me. Então a gente pede para ser escondido nas chagas de Cristo, para ser guardado nas chagas de Cristo. E se a gente é guardado ali dentro como incenso, o que a gente vai fazer é perfumar. Em volta da gente vai se espalhar esse cheiro, esse perfume da santidade de Cristo, o perfume da vitória de Cristo sobre a morte. Então, essa incisão dessas 5 chagas, ele diz: por suas santas chagas, chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. E depois que ele faz isso, o padre então vai acender o círio pascal na fogueira, no fogo novo. É claro, né? Se você pegar o círio pascal para encostar lá dentro da fogueira, vai derreter o círio pascal. Aí pega uma estopazinha, uma outra vela, tira a luz dali de dentro, e deve ser dali, daquele fogo novo, porque senão não tem sentido, né? Uma vez eu estava preparando o círio pascal e um coroinha muito ágil puxou o isqueiro lá de dentro para eu poder acender o círio pascal. Eu disse: meu filho, não tem sentido, eu benzi esse fogo aqui, tu vem pagar com isso. Aí retira as brasas que já tem ali dentro, coloca dentro do turíbulo, né? Se prepara o turíbulo, e o padre acende com fogo novo o círio pascal, dizendo: a luz do Cristo que ressuscitou, resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e da nossa mente. Olha a beleza dessa oração, desse pedido que foi feito a Deus Nosso Senhor. E então se entra na igreja, o padre apresentando o círio pascal e cantando, não é? Eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. E o povo que canta graças a Deus. E assim as trevas vão sendo vencidas dentro da igreja, pouco a pouco vão sendo acendidas as luzes, né? No segundo momento se acende de quem serve ao altar, depois se acende a luz de todas as velinhas de todos os que ali estão, e se chega ao lugar onde o padre depois vai proclamar o precônio pascal, esse canto que é o louvor
da igreja pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, depois de ter preparado dessa forma o Sírio, de ter entrado na igreja, o que é que a igreja faz? A assembleia faz. Ela ouve a palavra do seu Senhor, depois do canto de louvor pela vitória de Cristo, e nós escutamos 7 leituras, previsto, às vezes tem que se adaptar às realidades, 7 leituras do Antigo Testamento. Não é? O 7 é simbólico, para dizer, né, como o Antigo Testamento chegou à sua plenitude. 7 quer dizer algo completo, algo realizado. Então, o Antigo Testamento chegou à sua plenitude. Mas quando uma coisa chega à sua plenitude, ela chega ao seu fim. E chegar ao fim não significa que ela perdeu o seu valor. Cristo diz que ele veio para realizar as Escrituras. Então, ouvimos 7 passagens do Antigo Testamento, com um salmo e uma oração sempre depois de cada salmo. E depois nós escutamos uma leitura, cantamos o Glória, os sinos tocam, cantam o Glória. Tem lugar que tem as imagens cobertas, se descobrem todas as imagens nessa hora, lugar que traz as flores para o altar. Nesse momento é interessante não disturbar, não perturbar a liturgia com essas coisas, né? Que é bonito, é. E então canta-se Glória, o padre faz a oração, depois ouvimos a primeira leitura do Novo Testamento. E a leitura do Novo Testamento é a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 3 a 11, diz assim: Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que nós fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Essa palavra de São Paulo, né, dá o sentido da Páscoa, dá o sentido do nosso batismo. Então, depois continua São Paulo dizendo: se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também com Cristo viveremos. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos e não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Esse mistério da noite da Páscoa é isso, é a lembrança de que nós morremos para os pecados pelo nosso batismo, para vivermos a vida nova. Na noite de hoje nós vamos renovar as promessas do nosso batismo. E hoje, solenemente então, depois de ouvir essa leitura, a gente canta o Salmo 117 com a antífona do Aleluia. Por isso que muita gente chama o sábado de hoje como sábado de Aleluia, porque justamente na vigília da Páscoa nós cantamos o Aleluia. Tinha um tempo até que essa vigília era celebrada durante o dia, e então, por isso o nome ficou ainda evidente, não é? Nessa noite, na vigília, nós cantamos o Aleluia. E ouvimos o Evangelho que fala da ressurreição de Jesus, e depois entra o terceiro momento da noite de hoje, né? O primeiro foi a liturgia do fogo e da luz, o segundo a escuta da palavra. O terceiro momento é a liturgia do batismo. Onde tem batismo, não é? Começa a cantar a ladainha de todos os santos, não é? Lembrando irmãs e irmãos que viveram o batismo radicalmente e deram frutos, para que eles intercedam por nós, porque a morte foi vencida, entre nós e eles não há separação da morte, mas a comunhão do amor. Depois que se canta a ladainha, se benze, se abençoa a água que é o sinal daquela travessia do povo pelas águas do Egito. Mas antes disso, lembra as águas da criação do mundo na qual o Espírito Santo pairava. Lembra também aquelas águas com as quais Deus purificou o mundo através da arca de Noé. E por fim, o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão e a água que jorrou do coração aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pede a Deus que abra de novo para a igreja as águas do batismo, para que quem for nessas águas batizado de fato morra e ressuscite com nosso Senhor Jesus Cristo.
E nós que estamos já batizados, depois disso, com todos os que vão se batizar, nós renovamos as promessas do nosso batismo, dizendo que nós renunciamos a Satanás, que nós renunciamos às suas obras e às suas seduções e proclamamos a nossa fé, dizemos que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E depois o padre faz o batismo, e se não tem batismo, asperge com a água toda a comunidade que renova a graça do seu batismo, a graça desse compromisso, dessa aliança de Deus com o seu povo. São os gestos, são os ritos, é o simbolismo deste dia. Mas eu queria concluir essa nossa meditação lendo para você aquela pregação que eu disse a você, que eu gostava sempre de carregar a minha liturgia das horas e ir lá perto de um cemitério e ler em voz alta esse texto, lembrando a visita de Cristo aos nossos pais. É uma homilia muito antiga do Sábado Santo, com um autor desconhecido, é um texto do 4º século, ano 300, e é uma coisa depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um texto que pode ser contemporâneo a grandes santos como João Crisóstomo, Santo Agostinho. Ali é uma homilia que vem desse período, mas não se sabe quem é o seu autor. A descida do Senhor à mansão dos mortos. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou na mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, o nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a cruz, a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: "O meu Senhor está no meio de nós." E Cristo respondeu a Adão: "E com o teu espírito." E tomando-o pela mão disse: "Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz, e aos entorpecidos: levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes. Por que não te criei para permaneceres na mansão dos mortos? Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz por tua causa. A lança penetrou do meu lado. Como Eva surgiu do teu ao adormeceres no paraíso.
Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, pronto e postos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Nosso pastor se retirou. Ele, a fonte de água viva e o sol, na sua morte escurecendo-se apagou. E aquele que trazia prisioneiro o homem primeiro, por Cristo aprisionado. Hoje o nosso Salvador arrombou as portas da morte e quebrou os seus ferrolhos. Destruiu as prisões do inferno e derrubou o poder satânico. Hoje o nosso Salvador arrombou as portas da morte e quebrou os seus ferrolhos. Minha amiga, meu amigo, que o dia de hoje seja vivido nesse silêncio, nessa contemplação e nessa esperança de ressurreição. Concluamos esse nosso momento de meditação rezando com a igreja. Pai de bondade, o vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei aos vossos fiéis, sepultados com ele no batismo, que pela força de sua ressurreição participem da vida eterna com ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Um fecundo e santo Sábado Santo para você, na perspectiva, na esperança de celebrar com a igreja a vitória de Cristo sobre a morte.